Uau! Eu sempre gosto de gravar meus vídeos, de fazer minhas lives, falando de momentos que eu estou vivendo, de experiências que realmente estão acontecendo na minha vida, que o Criador do Universo está me possibilitando ser, realizar e fazer. E hoje eu quero falar para você sobre um tema que eu acho interessante, que é a questão do sentimento de medo, principalmente. A gente só tem medo daquilo que a gente não conhece, a gente só tem medo e só nos causa pânico daquilo que a gente não tem controle e nem domínio sobre essas situações. E a gente percebe que a gente vive hoje em uma sociedade que ela tem medo de tudo. A sociedade, ela impõe o medo, ou seja, o filho, ele tem que passar no vestibular, ele tem que ser médico, porque ele tem medo, se ele não for médico, que ele não vai ser bem sucedido. Os casais, eles vivem com medo, ou seja, o pânico do medo, porque quando você casa tem lá um juramento de ser fiel na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Então, o medo, ele impõe respeito aos seres humanos, mas, porém, o medo impede muitas pessoas de viverem, ou seja, o medo impede as pessoas de saírem da sua zona de conforto. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha, ela vivendo um momento hiper delicado no casamento, porque ela é uma pessoa que sonha, ela é uma pessoa que tem objetivos, tem metas e ela quer crescer a cada dia. E o esposo dela fala para ela o seguinte: você sonha muito, você quer ser rica, você sonha com muita coisa. Aí eu perguntei para ela, quando ele te conheceu, você já era uma sonhadora? Ela me respondeu que sim. E o que é que acontece? Ela está sendo sugada pelo medo de mudar, pelo medo de sair da zona de conforto, pelo medo de falar, não, eu quero ser aquilo que eu me propus a ser. Por quê? Simplesmente pelo fato de agradar ao esposo dela. Então, o medo, ele gera sentimento nas pessoas de imposição. E muitas pessoas têm perdido muita coisa em relação ao medo. Você tem medo de mudar, você está tendo medo de ser mais feliz. Então, deixe de lado o medo, passe a conhecer as coisas, passe a buscar conhecimento, passe a buscar aprendizado. A gente acha que é difícil cruzar o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico. Pergunta para as pessoas que já cruzaram. Eles têm conhecimento, eles detêm poder, eles estudaram para isso e eles atravessaram de uma maneira fácil. Então só tem medo de fazer as coisas quem não tem conhecimento, quem não tem um projeto ideal para fazer determinadas coisas. E uma coisa eu aprendi na minha vida: jamais eu vou permitir que o medo me sufoque. Eu hoje não tenho medo, porque apesar de sentir esse sentimento imposto por outras pessoas, dentro de mim tem uma coragem que consegue superar o medo. E mesmo com medo eu consigo seguir adiante. Uma das coisas que eu tinha pânico na minha vida era de enfrentar o mar. E um belo dia eu fui para Guarajuba e eu resolvi enfrentar o mar. Como? Eu comecei a andar de caiaque com um instrutor. E depois, na segunda viagem, eu já fui sozinho e fui para uma distância muito maior. Depois daquilo eu aprendi o seguinte: o medo é apenas um limite que a sua mente impõe ao seu corpo. Se você não tiver medo, você é capaz de fazer qualquer coisa. Se você tiver medo, você vai ser simplesmente uma marionete na mão do sistema, porque as pessoas vão te impor medo, as pessoas vão falar que você não pode mudar, que você não pode crescer, que você não pode ir para outra cidade, as pessoas vão dizer que você não pode se tornar um grande empresário, as pessoas vão te falar que você nunca vai ser um coach famoso, as pessoas vão te impor medo e dizer que você nunca vai poder voar, as pessoas vão te impor medo e você vai acreditar nisso. Se Santos Dumont, se Thomas Edison, se Albert Einstein, se Steve Jobs, se Bill Gates tivesse acreditado no que as pessoas falaram, eles teriam medo. E nós hoje não teríamos celulares, nós não teríamos computadores, nós não voaríamos nos aviões, nós não teríamos o som do rádio, nós não teríamos acesso a muitas coisas. Os homens que desafiaram o medo e impuseram em lugar do medo a coragem e ousaram ser diferentes, eles conseguiram vencer. Todos os homens que ousaram desafiar o medo, eles são grandes até hoje, como Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca teve medo, ele cumpriu a sua missão e o cristianismo está aí até hoje. Então, se você quer fazer algo diferente, ouse ser diferente. Quando você ousar ser diferente, você vai ter que enfrentar o medo. Você vai ter que vencer o fogo, você vai ter que vencer as multidões, você vai ter que vencer a mediocridade, mas não tenha medo. Aprenda a ser diferente. Quando a gente é diferente, a gente tem que assumir responsabilidades diferentes, propostas diferentes, entender que o mundo vai dar a gente de acordo com aquilo que a gente investir no mundo. Então, se você investe como todo mundo investe, você vai ter o mesmo resultado. Se você quer ser diferente da maioria e não fazer parte da mediocridade humana, você tem que ousar ser diferente. E você tem que aprender
Você vai apanhar todos os dias, mas vai chegar um momento que você vai criar uma resistência tão grande no teu corpo que as surras que vão te dar, elas vão ser insuficientes para te parar, porque você vai virar um verdadeiro tanque humano e a motivação vai estar diante de você. Aprenda uma coisa, a força está aqui dentro. Não espere que ninguém te faça crescer, que ninguém te ajude. Pegue os seus sonhos, conduza com força, com garra, com determinação. Acredite no Criador do Universo. Se Ele te deu a capacidade de você idealizar aqui, porque você tem a capacidade de realizar aqui. Sucesso sempre. Uau!